Ok, eu vou fazer um apanhado dessa próxima meia dúzia de capítulos, do capítulo 6 ao 12, porque o Miller faz uma coisa bem útil, que é ele dá o outline do capítulo logo na primeira página, e ele costuma dar uma conclusão nas últimas páginas de cada capítulo. Então a gente pode fazer um apanhado bem rápido dos próximos 6 capítulos, e aí eu vou aqui dando uma olhada no miolo de cada capítulo e pontuando se tem alguma coisa interessante, alguma coisa relevante ou não. Então eu vou fazer o seguinte, começando na página 141, aqui vai o resumo do capítulo 6. Nesse capítulo ele vai falar do approach baseado em uso. Então é uma forma de se fazer sintaxe com base em instâncias de fato usadas pelos praticantes de uma língua. Ele vai usar como exemplo aspecto verbal e tempo no inglês. Vai falar do modelo de Leach, vai falar de mudanças que acontecem no sistema aspectual e no sistema de tempo no inglês. Vai falar do passado e do presente simples, passando por vários exemplos aqui. Depois vai falar dos presentes simples no russo, o presente simples no chinês e o presente simples no turco. Vai falar do progressivo, que tem a ver com aspecto e tempo, e o perfeito e o passado simples. Vai falar também do resultativo e do perfeito. Vai concluir da seguinte maneira. Esse capítulo demonstra que há valor nesse approach baseado em uso. Ele vai dizer que no inglês, pelo menos, o presente simples não é mais só aquele correspondente ao passado simples no tenso presente. É complicado falar de tempo porque no português a gente não fala muito de tenso, a gente fala de tempo, e aí as categorias ficam ainda mais confusas. Mas o que ele está dizendo aqui é que não há de fato instâncias de uso em uma dessas categorias aqui de tempo. Então, assim, a maior parte desses usos são irrealistas. Aí ele falou, o progressivo está ganhando características de um imperfectivo. Aí ele falou que a oposição entre o passado simples e o perfeito não é muito clara. E o papel de palavras como just, ever and yet, ou seja, justamente, sempre ou ainda, né, essas palavrinhas aqui no inglês, o papel delas em sinalizar os vários subtipos de perfeito podem ser fatores significantes. Então pode ser que eles sejam úteis. Ele falou que a fonte da construção do perfeito, que é o resultativo transitivo, não só sobreviveu, mas foi fortalecido, e que os particípios resultativos são usados de forma regular em várias construções resultativas. Cara, eu nunca tinha ouvido falar de construções resultativas, mas ele demonstrou que houve um fortalecimento dessas construções aqui. Ele disse que o que a gente vê num sistema tenso aspecto ou tempo aspecto, nesse processo de mudança, é diferente e também tem overlaps, ele é diferente e tem certas comunalidades com o inglês escrito e com o inglês falado. Ele falou que o sistema do inglês escrito pode ter mais longevidade, né? Ele pode ser mais histórico, mas infelizmente, ele diz aqui, infelizmente a gente não pode aplicar esse approach baseado em uso retrospectivamente. A gente só pode
ter um flashback, a gente só pode dar uma olhadinha atrás e entender por meio de diálogos em livros, né, e ficções, como é que essas coisas eram usadas. Porque nas novels, né, nos livros de ficção, os diálogos eram reproduzidos como se fosse uma conversação, né, coloquial. Então é isso. Voltando, então, indo agora para o capítulo 7, a gente vai falar de gramática e semântica. O passivo get. Então, esse capítulo vai ter uma introdução, ele vai falar de quão frequente é esse tal de passivo get. Ele vai falar de como interpretar o passivo get. E ele vai questionar esse get. Será que ele é um verbo que não tem significado nenhum em si mesmo? Ou será que ele é um verbo de movimento? Aí ele falou, de onde é que saiu esse get passivo? Então é tudo sobre esse tal de get. Vamos pular aqui para os subtítulos que ele usa. Nenhum subtítulo. A conclusão dele é a seguinte, ela é bem pequenininha na página 174. Esses dados que eu apresentei no capítulo 7, eles dão suporte à ideia de que o passivo dinâmico no inglês sempre teve esse conceito de movimento dentro de um estado. Movimento dentro de um estado. E as construções mais antigas, elas tinham o verbo will done, nossa, não sei nem como pronunciar isso. As construções mais antigas tinham esse verbo esquisito aqui, como um verbo de movimento no centro das construções. E as construções que sucederam essa construção passaram a usar o verbo de movimento bekommen. Acho que ele está falando de uma raiz germânica aqui, né? Bekommen, que deu origem ao become. Ele falou que isso, então, se transformou no verbo de movimento get e também no verbo become. Então, o bekommen deu origem a dois verbos atuais do inglês, o verbo get e o verbo become. Interessante. Bem específico ao inglês, né? Então, passando rapidamente para o capítulo 8, ele vai falar de gramática e semântica, as palavras WH, de novo, bem particulares ao inglês. Então, ele está falando das referências deíticas das palavras WH, e vai falar de pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Eu gosto muito de pronomes, principalmente pronomes indefinidos. Um pronome indefinido seria alguns ou algum. E eu gosto do contraste que o pronome indefinido traz com quantidades totais, do tipo todos ou todas. Eu gosto disso porque usar pronomes indefinidos ou usar pronomes totalizantes ajuda muito na clareza da comunicação. Se a gente usasse mais pronomes e adjetivos de quantidade, a gente ia brigar menos na internet, brigar menos na academia dos livros, tá? Mas também na academia dos pesos, né? Cláusulas de complemento WH. Quando... Tem duas formas de perguntar quando no inglês, whenever e when. Então ele vai falar de cláusulas adverbiais e definir isso. Ele vai falar de cláusulas principais que são precedidas de when. Cláusulas relativas, interrogativas. E concluir com o seguinte resumo. Os pronomes interrogativos, os WH, no inglês, são centrais nessas linhas WH. O complemento WH, ele complementa cláusulas relativas, interrogativas WH, e há
há um modelo ajustável neles. Tell you what, know what e tudo mais. Então ele usa esses exemplos. Tell you what and know what. É um modelo ajustável. Interessante. Eu nunca parei para pensar que frases como Here, let me tell you what, or I'll tell you what. Know what? Let me think again about this. Eu nunca tinha pensado em classificar esses whats dentro dessas frases, colocando lado a lado com outros interrogativos, porque eu nunca pensei neles como interrogativos. Então ele chama eles de templates, adjustable templates. Aí ele vai falar que essa discussão é uma tentativa de responder a pergunta por que é que a gente tem WH questions e por que é que eles estão presentes nessas construções tão diferentes e se eles têm alguma propriedade que é explorada nessas construções. E ele disse, o primeiro componente importante aqui é que pronomes são deíticos indefinidos, né? Eles têm referências específicas, não são referências generalizadas. Quando eu falo aqui, ou quando eu falo isto ou aquilo, tudo vai depender de onde eu estou, do que é que está na minha frente. Então é deítico, ele não é universal, não é como se eu falasse o dia seguinte. O dia seguinte é universal, mas amanhã é deítico. Amanhã depende de que dia é hoje. Então ele vai falar aqui que os deíticos podem se referir a seres animados, coisas inanimadas, né, objetos inanimados, tempos, espaços, proposições e eventos. E o outro componente aqui, principal, é que existe uma explicação semântica boa do porquê que os indefinidos deíticos conseguem adquirir a função de pronomes interrogativos e a função de pronomes relativos. Interessante. E essa análise, ela se baseia no fato, ou pelo menos na suposição de que os arranjos dessas formas e os arranjos das mudanças de forma não são arbitrários em termos semânticos. Ele vai falar que tem uma tal de implicational scale, de um linguista chamado Haskell Math, em que a justaposição das duas funções não dá nenhuma razão que explica por que é que uma função progride para outra função. Ou seja, ele basicamente está dizendo, não vai com o Haskell Math não, vai com Lyons. Ele prefere o linguista Lyons, John Lyons. Beleza. Eu acho que vai ser um capítulo bem importante quando eu for comparar o grego bíblico e as quantidades no inglês. Eu fiz um trabalho, escrevi recentemente para um e-book de um grupo de pesquisa na Unilab, um grupo de pesquisa nessa universidade brasileira que chama Greco, um grupo de pesquisa de grego e comédia aristofânica, grego bíblico e outros gregos aí do primeiro e segundo século. E eu vou tratar disso, mas o meu primeiro paper foi sobre o inglês e as quantidades no inglês. Então esse aqui, o capítulo 8, é um capítulo super importante. Quero ler com mais cuidado. Capítulo 9, gramática e semântica. As partes do discurso. Quais são as partes do discurso? Ele vai falar denotação e atos de fala. Então, começando a falar aqui de denotação, atos de fala, e já vai direto para a conclusão. Esse é o menor capítulo de todos, hein? Ok, aqui a conclusão dele. Línguas como Nutka, latim e grego, esses exemplos mostram que os atos de fala de referência, os atos de fala de predicação e os atos de fala de modificação são sinalizados
pela posição deles numa construção. Mesmo que não haja uma marca nas raízes deles ou nas palavras deles. E eles também claramente são marcados por variação na raiz deles. E a combinação de diferenças na denotação e diferenças no ato de fala, elas dão evidência, dão um suporte bem forte para as diferenças entre as partes do discurso. E o suporte é de que essas diferenças são motivadas por semântica e pragmática. Então é uma conclusão interessante, porque ele achou uma evidência para dizer que as diferenças entre as partes do discurso, por exemplo, as diferenças entre entre substantivos e verbos e adjetivos, ele disse que essas diferenças são motivadas tanto por semântica quanto por pragmática. Então essa é a conclusão dele, capítulo 9. Indo para o capítulo 10, a Miller vai falar de papéis temáticos. Vai falar de funções gramaticais, papéis e diferentes papéis dependendo das diferentes línguas nas quais esses papéis se inserem. Beleza. Então, funções gramaticais, vai falar do sujeito gramatical, vai falar de objeto direto, indireto e oblíquo, vai falar das funções gramaticais de várias línguas, estrutura da cláusula, proposições e papéis, vai falar quais são as razões para os papéis, quais são os critérios para esses papéis, vai falar de qual a importância do critério gramatical, por que aquilo é importante, qual que é a importância do critério de situação, qual a importância do critério de papel, quais são os papéis, quem são os roles, né? Quem são aqueles que desempenham os papéis. Ele vai falar de desempenhantes prototípicos, protoagentes, protopacientes. Eu vou entrar em bastante detalhe aqui. Conclusão do capítulo 10 é a seguinte. Usando esse critério gramatical e trabalhando com essa distinção entre papéis e pessoas que atuam, vou falar atuantes, vamos chamar eles de atuantes, tá? Então essa distinção entre papéis e atuantes é que atores é melhor, papéis e atores, é que distinguir a informação que esses padrões gramaticais destilam de uma outra informação que os itens lexicais destilam tem algum efeito. Então deixa eu recapitular aqui. Itens lexicais dão um tipo de informação. Padrões gramaticais dão outro tipo de informação. E ele fala que a gente precisa distinguir o papel de atores e de papéis. E é essa distinção que vai distinguir, essa distinção que vai diferenciar os papéis gramaticais e a informação que é dada por itens lexicais. Então, lexis e gramática vão ser diferenciados aí. Ele falou, a gente pode estabelecer um número bem limitado de papéis. Aí ele fala, os papéis prototípicos, eles podem ser reconhecidos, a gente pode discernir papéis prototípicos em várias línguas. Agora, como que isso se reflete em cada situação, em cada língua, pode ser construído de forma diferente em línguas diferentes. Por outro lado, diz ele aqui, os conceitos de sujeito, de objeto direto, de objeto oblíquo, são específicos a cada língua. E dependendo do estabelecimento deles na gramática, nas propriedades da gramática, eles vão variar.
Então, a base gramatical, as propriedades gramaticais de cada língua tem um set único, tem um conjunto único de características gramaticais. Então, a forma como cada língua vai conceptualizar sujeito, objeto direto e objeto oblíquo são específicas. Legal, nunca tinha ouvido uma formulação assim. Imaginava que pessoas iam dizer que todas as línguas têm sujeito, objeto direto e objetos oblíquos, e a forma como elas são estabelecidas na gramática vai ser universal. Mas ele não está falando isso, ele está falando que sim, todas as línguas têm isso, sujeito, objeto direto e objeto oblíquo, mas a forma como isso é estabelecido na gramática não é universal. É dependente e é particular a cada língua. Também me parece ser um capítulo importante, capítulo 10. Vamos então para o penúltimo capítulo, sobre complexidade linguística, capítulo 11. Esse capítulo vai falar de escrita, complexidade e fala. Vai falar de complexidade nos corpos de inglês, né, de inglês escrito. Quando eu falo corpus, é o conjunto de determinadas obras literárias, tá? Ele vai falar de como estudar línguas faladas em contextos naturais, em contextos do dia a dia. Ele vai falar como é que a linguagem escrita se torna tão complexificada. Por que é que a língua escrita parece mais complicada, ela toma orações mais longas, inversões, ela usa palavras no português tipo cuja, né? A língua cujos falantes são bem informados costuma ter construções mais longas. Olha o tamanho dessa frase. A gente não fala isso no dia a dia, no português falado. A gente vai falar, a língua que tem essas construções grandes, ela é... Então tá vendo que eu usei o ela em vez do cuja? Eu usei que em vez de cuja. Interessante ele investigar isso. Beleza. Então o que ele vai falar? Complexidade nos corpos de inglês escrito, experimentando em estudantes que estão processando uma linguagem complexa escrita. Ok? Linguagem espontânea. Frases ou cláusulas. Vai falar de como combinar cláusulas e entonação nas cláusulas. Vamos lá, mas acaba cansativo isso. Ok, conclusão. Conclusão do capítulo 12, na página 236. Os parágrafos acima, eles têm a ver com a elaboração da sintaxe como uma atividade social consciente entre escritores e grupos influentes. Vai falar que o tal de Mayer e esse tal de Leach propõem que uma linguagem oposta, ou uma prática de linguagem oposta, está reduzindo o grau de elaboração na sintaxe escrita do inglês. Ok? Então tem um movimento aí para se reduzir a complexidade sintática do inglês escrito. Ok. Ele dá um exemplo dessa mudança em práticas linguísticas, de novo esse tal de Mary Leach, em 2006, e eles chamam essa redução de complexidade coloquialização. Então, coloquialização é esse uso de características linguísticas comuns à língua falada. Eles usam características tipo o get passivo, you want to do it this way, que é outra construção no inglês, that clauses, são cláusulas that ou cláusulas de relatividade zero, ou o singular they, o they usado no singular. Ela falou, olha, nenhuma dessas características é nova, na verdade,
As últimas três, elas aconteciam até no começo do século XVII. Algumas têm as suas funções individuais próprias e significados próprios. Por exemplo, o they singular permite que escritores deixem de usar o ele ou ela, deixem de usar he or she. O passivo get é dinâmico e ele costumeiramente é usado para eventos adversos. E o uso do that é a norma nas cláusulas restritivas no inglês estadunidense. Então ele está dizendo aqui que nem todas essas mudanças do coloquialismo, desse movimento coloquialista, nem todas elas representam uma redução na elaboração. Por exemplo, se você usar um passivo longo, ele vai ser igualmente complexo, independente de conter ou não o verbo get ou be. Mas as cláusulas relativas com valor zero, ou complementarizadas por that, são menos complexas do que outras que usam o who. Por exemplo, se eu falo someone who understands grammar, é mais complexo do que someone that understands grammar. É por isso que é muito comum no inglês falado usar o that em vez do who, porque você também acaba evitando as dúvidas que você tem sobre usar who ou whom, pelo que eu entendi, né? Aí ele vai concluir aqui, a complexidade da gramática é um tópico muito intrincado, ele é um tópico que está conectado diretamente com o contraste entre a linguagem espontânea e a linguagem formal escrita, e também com o tópico controverso de competência linguística. E aqui a gente entra no fator do elitismo. E a pergunta que não quer calar, será que todos os falantes nativos de uma determinada língua têm o mesmo nível de competência? Tudo depende na definição de competência. O que é competência? Competência comunicativa ou competência na linguagem culta, na norma culta? Depende. Ele fala, o contraste entre a linguagem falada espontânea e a linguagem escrita geralmente é pressuposta. E a questão da equalidade, né, vamos dizer, da equanimidade, não sei como é aqui no português, mas essa igualdade de competência fica aí em aberto. Então ele não quis responder. Mas ele disse, é claro que os falantes que não têm muita exposição à linguagem escrita não podem lidar com essas estruturas quando eles estão ouvindo um texto. Ele diz que a quantidade de exposição à língua escrita é um dos problemas, das características centrais do capítulo 12. Ele vai falar de aquisição da língua nativa. Isso tem tudo a ver com quão rápido as crianças adquirem um conhecimento da sua língua nativa. Então vamos fechar o livro agora, capítulo 12. Aquisição da sua primeira língua. Ele vai só perguntar qual que é a idade esperada para as crianças terem adquirido a sua língua nativa. E ele vai falar de pobreza de estímulo, falta de estímulo. Os subtítulos que ele vai usar aqui são frases fixas, análises generativas e a linguagem das crianças. E a conclusão. A conclusão é de que há muitas pressuposições feitas pelo Chomsky. O Chomsky, ele presumiu coisa demais. E essas pressuposições estão incorretas. Ele falou, quando a gente fala de linguagem escrita, diz aqui o Miller, não é verdade que crianças são expostas a dados poucos
dados degenerados, dados de não muita qualidade. Também não é verdade que para a linguagem escrita as crianças têm acesso a dados apresentados anteriormente. Também não é verdade que para a linguagem escrita as crianças não recebem instrução clara. Ok? Ele falou, com relação à fala espontânea, a incidência de estruturas não gramaticais, ela é muito exagerada pelos analistas. E a ausência de instrução formal é exagerada. Eles exageram quando eles dizem que as crianças não têm nenhuma exposição à instrução formal. As estruturas de fala espontânea, como demonstrado no capítulo 11 e em outros lugares no livro, são muito menos complexas do que as estruturas da linguagem escrita. As crianças não adquirem a primeira linguagem delas em um vácuo, mas num ambiente social rico e num universo relativamente limitado, onde as tarefas referenciais também são limitadas no seu escopo. Então tem um contexto limitado, não um contexto infinito, que seria o contexto no qual a gramática generativa quer descrever as coisas. Independente do contexto, a gente tem que aprender a falar e usar a sintaxe universal. Não é assim que as crianças aprendem. A hipótese de que existe um arcabouço de princípios inatos rico é muito extremo. O que é necessário, então, para o Miller, é uma teoria que mistura hipóteses de formação, mistura aprendizado repetitivo e mistura interação social. Ele pulou aqui para a pragmática, né? Que eu acho muito legal. Eu concordo com o Miller. Essa é a minha dificuldade com o pouco que eu entendo da gramática generativa do Chomsky, essa ideia de uma gramática universal que independe dos usos instanciados da linguagem. Então, uma crítica importante aqui. Então, esse é o final de uma introdução crítica à sintaxe. Vou gravar um vídeo a mais aqui só complementando com uma outra coisa que ficou de fora. E é isso aí.